não é a força do nosso braço, é realmente o poder de Deus. Quem nos dá a vitória é Jesus Cristo. Quem nos dá a vitória? Somente Deus. E o povo foi derrotado por quê? Porque Acã tinha cometido o pecado. A derrota foi derrotado todo o povo pelo pecado de um homem, porque um homem falhou. O pecado, a gente vê biblicamente aqui que o pecado foi investigado, foi identificado, foi confessado, julgado e punido. Teve todas as partes, mas Israel precisava ainda continuar marchando, ele precisava tomar uma posição perante Ai. Porque imagine os outros povos, sabendo que aquele povo tinha sido derrotado pelo pequeno exército de Ai, o que eles não fariam? Todos os outros povos queriam tirar proveito, queriam aproveitar a oportunidade também. Então não importa, amado, quantos erros você venha cometer, o pior erro de todos é você não tentar outra vez mudar de vida, é você se afundar no teu erro e não buscar no Senhor o auxílio, é você ficar frustrado. A vida cristã vitoriosa, ela depende de uma série de recomeços. Para você ser vencedor, você precisa aprender a recomeçar. E quando nós lemos o capítulo 8 de Josué, não é o texto que nós vamos trabalhar hoje, a gente vê que a Bíblia nos ensina a transformar as derrotas em vitória. E nós aprendemos nesse texto a recomeçar de uma forma mais inteligente. Nós temos que aprender com nossos fracassos, as nossas frustrações, a mudar de vida. Nós não podemos ficar caindo sempre no mesmo erro. Mas para a gente aprender a transformar o fracasso em vitória, aprender a reverter essa situação que muitas vezes nos tira a alegria, nos tira o brilho, nós precisamos tomar 3 atitudes na presença do Senhor. A primeira atitude que nós temos que olhar e aprender na nossa vida é animar o Senhor, buscar a força em quem pode te fortalecer. Tantas pessoas buscam força em tantas coisas, mas nós temos que aprender a buscar o Senhor. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorize. Por que Deus disse isso para Josué? Lá no capítulo 1 do livro de Josué, você pode abrir a tua Bíblia. Quando Josué foi chamado por Deus para tirar o povo, substituir Moisés, aí Josué começa a questionar, começa a reclamar, e Jesus fala para ele: Moisés, meu servo, no versículo 2, é morto, dispõe-te agora, passa o Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob o juramento prometi a seus pais. Sê forte e corajoso. Temos que buscar esse ânimo no Senhor. Por mais que hoje possa estar difícil a tua caminhada, por mais que hoje você possa estar olhando e não ver uma diferença, busque no Senhor esse refúgio. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Jesus é o nosso socorro sempre presente. Todo fracasso, ele gera desânimo. E muitas vezes nós ficamos muito preocupados com as coisas que passaram. E acabamos ficando frustrados e com medo do futuro. Puxa vida, eu falhei. Será que não vou falhar de novo?
Meu amado, o futuro só pertence a Deus. Mas Deus tem um antídoto, um remédio para curar tudo isso. A cura para isso é o ânimo e a força que vem do Senhor. Esse ânimo, essa força vem do próprio Deus. Nas derrotas e nos fracassos da vida, nós precisamos buscar esse ânimo no Senhor. A gente vê na Bíblia quando os amalequitas invadiram e destruíram Zicabre, levando todas aquelas famílias cativas e os bens de Israel, Davi procurou animar-se no Senhor. O texto lá de 1 Samuel 36, ele diz: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Eu imagino quando a gente fala em reanimar, quem você precisa reanimar? Alguém que está morto. Você não vai reanimar uma pessoa que está viva. Então você vê, chamaram, colocaram uma pessoa na UTI e ele precisou ser reanimado às pressas. Por quê? Porque ele não, senão passaria um tempo e ele não voltaria à vida. Muitas vezes as nossas falhas tiram essa liberdade. As nossas falhas acabam impedindo que eu servi uma vida vitoriosa com Cristo. Falta coragem, falta ânimo. Davi buscou se reanimar no Senhor. E com essa autorização divina na nossa vida, nós vemos que ele conseguiu conquistar ou derrotar todos os seus inimigos. Porque a presença do Senhor na nossa vida faz com que a gente viva de uma forma diferente, faz com que a gente tenha um novo ânimo. E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque nós buscamos algo especial. Muitas vezes nós somos afligidos por causa da falha do meu irmão. Muitas vezes nós não somos abençoados pelo pecado oculto de algumas pessoas. Nós vemos aqui nesse texto, que Acã tinha pecado. Qual foi o pecado de Acã? O que será que Acã tinha feito de tão grave que o povo de Israel foi derrotado? O exército de Israel padeceu por causa de um homem. Nós sabemos que o pecado entrou no mundo por causa de um homem, mas a salvação também entrou no mundo por causa de um único homem. O pecado entrou porque Adão pecou, mas a salvação veio através de Jesus Cristo, que não pecou, e assim mesmo deu a vida numa cruz por cada um de nós. Então, amados, isso tem que trazer ânimo. Nós não podemos ficar presos, não podemos ficar parados, chorando, se lamentando pelas falhas. Temos que levantar, bater nossas vestes e continuar caminhando, porque somente Cristo nos dará a vitória. Então, quando falhamos, nós temos que nos reanimar no Senhor. A segunda atitude que nós precisamos ter é seguir as estratégias de Deus. Qual é a estratégia de Deus? Josué teve a estratégia dele. Mandou alguns espias ir olhar, observar o povo de Ai. Os espias foram lá e olharam e voltaram. Olha, não manda todo esse povo, não. Manda uns 2 ou 3 mil homens, que eles vão conseguir, eles são muito pequenos. O povo de Ai é muito pequeno. Então nós vamos lá e vamos devorá-los. A força do homem, pensando que eles tinham todo esse poder. Deus sempre tem um plano estratégico para o seu povo. O caminho de Deus é o caminho mais curto, é o caminho eficaz, para que a gente possa conseguir a vitória. E realmente, se a gente seguir as estratégias de Deus, nós vamos ser vencedores. Nós vamos conseguir cumprir as etapas. Em sua primeira investida contra o povo de Ai, Josué seguiu o conselho dos homens e usou apenas parte da força militar. Agora
sobe até a Ai. Jesus falou: pega todo o teu exército, porque eu te darei a vitória. Então Deus está falando para nós: levanta, toma uma posição na presença do Senhor, siga as estratégias de Deus. Ele está te dando o projeto, está aqui na palavra de Deus. Aqui tem tudo, toda a estratégia de Deus para a gente ser vencedor. Se você não é vencedor, é porque você não quer. Se você não é vencedor, é porque você não quer tomar uma postura. Hoje pela manhã na escola bíblica, nós estávamos vendo o texto de 1 Coríntios capítulo 4. Alguns versículos ali a gente via Paulo falando para aquele povo que eles não podiam desfalecer, eles tinham que buscar. E ali o texto falava no versículo 5, no 4, dizendo: o rei deste mundo os cegou. Mas quem é o rei desse mundo? Quem está reinando no mundo? É Satanás. Mas por que ele cegou o povo? Porque o povo deu brecha. Por que nós muitas vezes ficamos cegos? Parece que não entendemos as coisas que estão acontecendo. Aí nós julgamos a culpa em Satanás. Mas a culpa não é 100% de Satanás. A culpa é nossa porque nós damos brecha. É fácil você culpar alguém. Eu fui tentado por Satanás, por isso que eu pequei. Você pecou porque você não estava firme na presença do Senhor. Você falhou porque você não é uma pessoa que vive uma vida com Deus. Você talvez é apenas um amigo de Deus. E o povo aqui falhou por quê? Porque ficou olhando para homens. Quando nós falhamos é porque nós não estamos tendo uma vida digna com Deus. Quando nós deixamos de viver essa vida digna, nós começamos a passar por turbulência. Deus ordena a Josué a usar todo o seu potencial de guerra. E quando nós somos negligentes, nós não estamos usando o potencial que Deus tem nos dado. Aí é fácil julgar e dizer que foi Satanás. Satanás não tem força sobre tua vida, porque tua vida foi redimida com um sangue muito precioso na cruz do Calvário. É isso que Deus quer que a gente entenda, que a gente viva. Deus pagou um alto preço porque teve que dar o seu filho por nós. Aí falhamos e dizemos: onde estava Deus nessa hora? Deus está aonde Ele quiser estar, porque Ele é Deus. Mas nós precisamos entender que a estratégia que Deus deu a Josué para vencer Ai foi a estratégia oposta que Ele usou em Jericó. Para Jericó, para derrubar aquelas muralhas, Ele falou: apenas um povo. Não façam barulho, fiquem quietos. A hora que eu ordenar, vocês vão tocar as trombetas e os muros vão cair. E aqui Deus fala: pega todo esse povo, todo esse exército e vai para cima, para mostrar para os outros que aquele povo era o povo de Deus, era o povo unido. Aquele povo era um povo que poderia vencer. Deus tem estratégias, amados, diferentes para cada um de nós. Mas nós precisamos estar empreendendo a nossa vida no altar do Senhor. Não confie nas estratégias de sucesso, confie em Deus. Quantas pessoas ficam buscando em livros de autoajuda alguma estratégia para ser vencedor? Se você quer ler um livro de autoajuda muito bom, compre o livro do Bernardinho, treinador da seleção brasileira de vôlei. É excelente aquele livro de autoajuda, mostrando como ser um vencedor. Mas o melhor livro para você ser vencedor está aqui. Deus revelando a forma de vencer. Você pode olhar em exemplo de homens, mas você não vai conseguir fazer o que ele fez. Você pode até se inspirar, mas a melhor coisa, se inspire no Senhor. As estratégias de Deus para você ser um vencedor são muito maiores.
Então não confie no sucesso de homens, confie no poder de Deus. Ter sucesso é dia após dia, ser como Deus quer que nós sejamos. Ele quer alcançar, Ele quer que a gente aprenda a alcançar todas as nossas metas, que nós estabelecemos na nossa vida com a orientação dEle. As metas, quando nós chegamos no final do ano, nós começamos a planejar o próximo ano. Como será o meu 2015? Antes de planejar, dobra o teu joelho e fala com Deus: Senhor, como Tu quer que seja o meu ano de 2015? Descanse no Senhor, peça para que Ele te oriente, para que Ele te dê a forma, as estratégias para o próximo ano. Muitas vezes nós não temos isso, porque nós não confiamos em Deus. A terceira atitude, para a gente poder sair dessa lamúria, para a gente poder reverter toda essa situação, nós precisamos agir confiando nas promessas de Deus. Precisamos ter essa convicção que Deus está conosco. Deus diz a Josué: olha, que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Deus está falando para Josué: olha, não temas, eu entreguei esse povo. Então no capítulo 8, no versículo 1, ele diz: não temas, não te atemorize. Por quê? Porque eu sou teu Deus. Não confie em outras pessoas, confie somente em mim. Quando Deus está falando isso, é sinal que nós temos que entender que Deus está no controle da nossa caminhada. Somente Deus tem esse poder. Então, quando Deus quer realizar um milagre na nossa vida, não tem quem vai impedir. Não existe forma que vão impedir. A vitória vem do Senhor para aqueles que se aproximam da sua promessa. A vitória é para todos aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Todos aqueles que permanecerem fiéis até o fim receberão a coroa da vida. Isso é promessa do Senhor, não é palavras de homem. A promessa de Deus não tem nenhuma eficácia se não for acompanhada da fé. Não tem valor nenhum se você não exercitar a fé. Por que nós precisamos? Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles, mas as palavras que ouviram não lhe proveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naquele a quem ouviram. Hebreus 4, 2. E Hebreus 11:1 diz que 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E para você receber a vitória, Deus tem que estar se agradando da tua vida. Deus tem que olhar para você e sentir alegria. Então, por que o povo estava padecendo? Qual foi o pecado? O versículo, primeira atitude que Deus orienta para Josué falar com o povo, versículo 13 do capítulo 7 diz: dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, os vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Existe pecado no meio de vocês, por isso que vocês ainda não conseguiram resistir ninguém. O povo tem que se arrepender, o povo tem que mudar de vida. Aí no versículo 16 fala: então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família de Zeraitas. Fazendo chegar a família de Zeraitas,
homem por homem, caiu sobre Zabadi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a Ele rende louvores e declara-me agora o que fizeste. Não me ocultes. Não me ocultes. Quantas vezes nós padecemos porque não confessamos nossos pecados? Porque não entregamos na mão do Senhor os nossos pecados? Porque não confiamos em Deus para que o nosso pecado seja confesso? Achamos que podemos confessar para tantas pessoas e esquecemos de falar para Deus. Aí o versículo 20 diz: respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata, uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobiceiros e torneios, e estão escondidos na terra no meio da minha tenda, a prata e o ouro por baixo. Então Josué mandou mensageiros e foram correndo à tenda, e eis que estava tudo escondido nela, para a prata por baixo. Quando nós temos pecado, nós temos que confessar, senão Deus não vai nos abençoar. Mas imagine Acã sabendo da promessa de Deus. Qual foi a promessa? Qual era a pena para a pessoa que tivesse pecado? A pena era morte, ser apedrejado e morto. Imagine Acã sabendo agora: se eu confessar, eu vou ser morto. Muitas vezes nós temos medo de confessar o pecado, de medo o que vão pensar. Nós temos que saber o que Deus está pensando, o que Deus está vendo na minha vida, o que Deus está pensando de mim. Por que eu estou sendo negligente? Acã fala: pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. A promessa era não pegar despojos de guerra, era para deixar lá, não era para levar embora. Mas a cobiça dos olhos, a soberba do homem, fez com que ele tomasse uma postura errada. Talvez você possa falar para mim: mas pastor, eu nunca roubei, eu nunca peguei nada. Em qual área você tem sido negligente? O que tem te afastado do teu Criador? Em qual área da tua vida você está sendo negligente? Talvez na falta de obediência, na falta de compreensão com o teu cônjuge, talvez na forma de você agir no teu trabalho, talvez na forma de você estar procedendo, dizendo que você é um filho de Deus e está envergonhando o teu Criador. O que você precisa hoje? Acã precisava de um milagre na vida dele para não ser morto. Mas nós vivemos no tempo da misericórdia e da graça do Senhor. Mesmo que a gente fale, lá em 1 Pedro a palavra diz que Deus é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Acã não teve esse mesmo consolo. O texto ainda continua dizendo sobre o pecado de Acã. Então Josué, tomaram, porém, versículo 23, tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel, com eles tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e as capas, e as barras de ouro, e os seus filhos e as suas filhas, e os seus bois, os seus jumentos, suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha levaram até o vale de Arcor. Disse Josué:
porque nos contrastes o Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-lo, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Arcor até o dia de hoje. A consequência do pecado de Acã foi a morte. A consequência do pecado dele foi morte de tudo. Foi eliminada a sua família, os seus bens, tudo acabou. Por quê? Porque ele foi negligente. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de abençoar a nossa casa? Porque estamos sendo negligentes, porque falhamos. Josué orientou e falou: confessa. Muitas vezes nós não somos abençoados porque não queremos confessar. Acabamos ficando presos no nosso fracasso. Meu amado, não importa o tamanho ou a dimensão do seu fracasso, você pode levantar e recomeçar outra vez. Acã não teve mais essa oportunidade. Nós temos essa oportunidade porque Deus veio trazer uma nova vida, um novo estilo de vida. Se você falhar, Deus quer te perdoar, mas você tem que confessar. Você tem que pedir perdão para Deus para que seja um vencedor. É isso que Deus quer trabalhar na nossa vida. A vida é mais ou menos parecida com uma guerra. Existe uma série de erros. Você talvez não seja o melhor crente, ou talvez você não seja o melhor general, ou talvez você não seja também a pessoa que dá o maior número de passos falsos. Você não precisa ficar com essa ideia de mediocridade, que você é o pior. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo e seja um vencedor. Reverta essa situação. Não é porque você falhou hoje que Deus não quer te abençoar. Extraia dos teus erros uma forma de vitória. Extraia das tuas falhas algo que Deus pode te abençoar. Então o que nós temos que fazer? Esquecer os erros. Usar esses erros para organizar a nossa vida. Organizar a nossa vitória. Porque a vitória só vem de Deus. Quando nós não conseguimos agir dessa forma, nós necessitamos de um milagre. Nós temos que crer nas promessas do Senhor, ou viver nas promessas de Deus. Nós precisamos nos animar no Senhor. Imagine quando você está no momento de morrer, eles vêm e te dão aquele choque, né? Nem sei qual é a voltagem daquele choque, mas deve ser alto. Qual é, Anderson? Não sabe? Hã? Então imagine, meta o dedo na tomada 220, né? Só para ver aonde você vai pular. Muitas vezes nós precisamos disso na nossa vida. Nós precisamos tomar esse choque para estar reanimando no Senhor. A melhor estratégia na nossa vida, na nossa caminhada, Deus já nos deu. Basta você ser obediente. E quando você é obediente, quando você confia nas promessas de Deus, você é mais que vencedor. É para isso que Deus nos chamou. O propósito de Deus na nossa vida é para que você seja vitorioso, é para que você seja um vencedor. A cura para todo o teu desânimo está em Cristo Jesus. Ele tem o poder para restaurar, Ele tem o poder de mudança. Talvez nós, como homens, olhamos e não vislumbramos um horizonte novo, mas Cristo nos mostra muito além. Quando você confessa a tua falha a Cristo, você recebe um milagre.